Vamos falar um pouquinho da Libra. Vocês sabem como é que está sendo formado a Libra? Quem são os fundadores e quem está indo aí contra? Acho que são 7 times que assinaram, né? É, Mais o até Vasco 8, agora, né? Até agora 8, né? 8 clubes assinaram. A questão da Libra pegou a gente de surpresa, né? Porque foi meio que boom. Estão votando lá. A gente não teve uma preparação e tudo mais, né? A gente já teve uma reunião, dia 3, né? A gente faz tempo que a gente escuta essa questão da união dos clubes para se fazer uma liga. Até o momento foram 8 clubes que assinaram, né? Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Flamengo, o Red Bull Bragantino, né? Esses são os 6 da Série A. Além disso, a Ponte Preta e o Cruzeiro, que estão na Série B, né? A questão Tem um Vasco. O Vasco assinou essa semana. Isso, o Vasco também assinou, pra assinar, né? Assinou. Então são esses clubes aí, são esses 9 clubes que assinaram, né? 6 da Série A e 3 da Série B. Mas na reunião tinham 18 clubes, então a maioria não assinou. Tinham 17 clubes, né? Então a maioria não assinou. Né? O Petralha, que foi o único que quando saiu da reunião não assinou, falou que não concordou com algumas coisas. E pelo que deu a entender, é que a questão da divisão. A divisão pelo que eu li também, o maior impasse é na divisão das receitas. Principalmente da receita de televisão. A proposta dos times, né? Aí o bloco dos times que assinaram é ter 60%, né, do valor e 30-30, se eu não me engano, ou melhor, 40%, né, dividido igualitariamente e 30-30 de acordo com a posição isso. E com... Como seria? Isso os fundadores, né? Isso. O bloco dos times que assinou. Quem assinou, são os times de maior torcida. 40% seria, então assim, vamos supor, nos seus valores, vamos supor que o campeonato, quem compra o campeonato deu 1 bilhão. 1 bilhão. 40% é dividido pelos 20 clubes. 400 milhões. Isso, para 20 clubes ali. Sobra os outros 60%. 30% seria dividido na sua última colocação do ano passado. Então, o campeão de 2021, no caso, receberia a maior cota de 2022 e assim vai indo durante a tabela. E os outros 30% seria de acordo com a maior audiência. Então, assim, o time de maior audiência ganha mais e isso vem vindo conforme a audiência, né? Então seria 400 milhões de forma igualitária. Os 20 times. 300 milhões de acordo com a posição e mais 300 milhões de acordo com a torcida. E aí a frase do Petralha, quando saiu de lá, foi que os 6 clubes façam o campeonato entre eles. Que eu não aceito participar disso. E qual que é a proposta dele? Igual a Premier League. Que é 50%. 50% para todo mundo, e aí 25% para ranking do último ano. 25% de performance e 25% comercial. 25% comercial, mas não é só comercial de televisão. E a Premier League, ela utiliza a bilheteria também. Então, quanto mais cheio o estádio, tá? E quanto mais rápidos vendem-se os tickets, também entra na... E quando fala TV, não é só TV aberta, é TV fechada, streaming. Isso, exatamente. Todo tipo de transmissão. Mas hoje já não é 40, 30, 30. Por que esses times estão indo contra exatamente nesse momento na nova liga? Porque hoje não tem Eles assim, não querem se aproveitar, de repente, desse momento? Eu acho que eles acreditam que no formato que está hoje não está na mão dos clubes, né? Tá basicamente da CPF. Porque não é só questão do dinheiro. Não, tem a tabela. Por exemplo, a tabela são de 9 meses. Então, assim, a Libra, ela não sabe o que vai fazer com os estaduais. Mas ela quer um campeonato brasileiro de 9 meses. Você entendeu? Então tem essa questão também, né? E assim, ela manda no calendário. Então, assim, data FIFA, ou assim, ela não vai encavalar jogos perto da Copa do Brasil. Enfim. Tem um detalhe importante também que esses times que não assinaram, que eles também levantam a bandeira, é sobre o peso dos votos diante da decisão da liga, né? Que é um ponto importante, que parece que os times da Série B, eles teriam um peso menor na votação relacionado à liga como um todo. Então, não é só a questão da divisão, também tem a questão do peso do voto, que eles consideram que tem que ser no mesmo peso do time da Série A e o time da Série B. É um ponto importante também a se levantar para ter um campeonato da Série B também competitivo. Então, mas hoje, assim, os times hoje eles não têm poder de voto, né? Quem vota na CBF são as federações. Mas quem coloca o cara da federação são os clubes. Não, isso. Tudo bem, mas será que não são pontos que não deveriam ser levantados nesse momento?
Talvez, mas eu acho que os times eles encontram isso como uma oportunidade. E talvez por isso que o Petralha, ele tá barrando, porque ele tá se vendo ali uma oportunidade dele ganhar algo mais na negociação, barganhar Ele tem um algo. histórico, né, o presidente Não, da ele Atlético mandou Paranaense, o cara ir embora. Com ele 20 tem dias, um cara. histórico também de não fechar com a Globo, não fechar com o Cartola, enfim. Ele também tem algumas coisas aí bem, né? Mas em alguns momentos é até contraditório, né? O clube moderno e acaba fazendo esse tipo de Mas situação. a criação da nova liga ela não vai ser bom para o futebol como um todo? Com Não certeza. vai aumentar o bolo de grana? Então, não, pelo que eu estava lendo, não só essa organização das divisões aqui internamente da TV, de tudo mais, mas também fazer com que o produto futebol brasileiro vá para fora, igual a Europa faz, vende para a Ásia, vende para Oceania, vende para... Porque eu acho assim, a gente tem que copiar o melhor modelo. O que é o melhor modelo hoje? É a Premier League É a disparado. Premier League. A Premier League é o melhor campeonato que existe no mundo, né? Acho que a Champions League depois a Premier League. Ela é vendida para mais de 140 países. Então, assim, como é que se criou a Premier League? O que aconteceu lá? Teve aquela questão, né, da final da Liga dos Campeões entre Juventus e Liverpool, onde teve aquelas mortes, e os times da Inglaterra foram proibidos de jogar competições europeias durante 5 anos, e o Liverpool durante 6. Até então, a Federação Inglesa de Futebol tomava conta do campeonato inglês, como é aqui no Brasil. Depois disso, um ano antes dos times subirem, né, dos times ingleses poderem participar Liberados novamente do jogar. campeonato, aconteceu aquela maior tragédia de futebol da Inglaterra, que foi a final entre Nottingham Forest e Liverpool, onde morreram 96 pessoas no estádio do Nottingham Forest, né? Então, assim, depois daquilo ali, onde aconteceu aquela questão daquelas mortes, o campeonato inglês ele foi muito mal visto pelos hooligans e todo mundo achava que aquilo era uma baderna, e a Federação Inglesa não conseguia vender para lugar nenhum aquilo. E aí teve uma pessoa que pegou, olhou aquela situação e falou, gente, o campeonato ele não está rentável. O campeonato ele não está legal. Os times ingleses eles já estão financeiramente muito abaixo de todos os outros da Europa. Por quê? Porque a gente não está jogando as competições europeias. Isso Então, foi na assim, década de 80? no finalzinho da década de 80 e início da de 90. É que quando era o futebol italiano era a potência, Isso, né? se eu não me engano, a Premier League ela se inicia em 92. E aí tem alguém que pega, e aí os clubes fazem uma liga. Os clubes, na época eram 24 clubes, na verdade. 24 clubes pegam e falam, a gente vai vender, vamos organizar. E aí, se eu não me engano, a Barclays, que é um banco do futebol inglês, da Inglaterra, comprou a Premier League e aí ela injetou dinheiro. Então, se começou assim, e aí a Premier League ela veio para ajudar financeiramente o futebol que estava falido. Então, o futebol inglês ele estava quebrado, ele estava muito mal visto. Então, assim, a reputação dele estava horrível por conta das mortes e tudo mais, dos hooligans. Então, ele veio para colocar ordem na casa e hoje é o maior sucesso que existe. Né, É considerado o mais forte campeonato do Exatamente. Maior liga do mundo. Exatamente. Então, acho que a gente tem que copiar meio que a Inglaterra. O modelo ele é parecido, E né? tem- Porque tem uma instituição também financeira por trás disso. Acho que é a BTG Pactual que tá... Tem um fundo, de né? R$1 bilhão que tá E a por Libra trás aqui no da nova Brasil liga. tem 2 interessados em gerir, né? Acho que é a La Liga, A La Liga e tem uma outra empresa que eu não me lembro o nome agora. é da XP, não é? Não, Eu não me lembro são o Ela nome. tá duas, angariando pessoas para... são duas propostas. Essa é da BTG e tem a outra que é Tem da uma- XP. São duas. São duas legal. propostas. Eu E aí, particularmente... outro ponto interessante que eu li também é essa Libra vai fazer a gestão de toda essa divisão dos lucros só que não está claro ainda se ela também vai cuidar da organização do campeonato. Sim, vai cuidar de tudo. Inclusive, uma coisa simples que ela vai cuidar. Porque então a CBF vai cuidar só da seleção brasileira. então. Exato. E, assim, na Inglaterra, a Confederação Inglesa de Futebol cuida da 4ª divisão para baixo. A primeira, a segunda e a 3ª divisão são vendidas na Inglaterra. Acho que esses são pontos importantes, né? Assim, eu acho que a discussão está muito focada ali na divisão de valores, né, de televisão, mas está se esquecendo de melhoria nos estádios, né, para os torcedores, o fair play financeiro, O melhoria clube- nos gramados. o clube Os quer gramados saber- hoje o clube quer saber o do quanto futebol, vai ganhar, Quer saber né? uma coisa simples que falta? É vender a nossa imagem, vender o nosso campeonato. Por exemplo,
É inadmissível você ter o FIFA com 2 clubes brasileiros e o PES com os outros 18. Tem que ter alguém que fale, eu sou o dono disso aqui, a imagem dos clubes é minha, então eu vou vender ou pra Konami ou pra EA Sports. Isso é coisa básica. E eu não quero ter que assinar. E quando você ouve um europeu falando, o futebol brasileiro é super respeitado. Ontem a entrevista do JJ, que a gente vai comentar aqui, ele falou que a gente tem que parar de achar que o europeu é maior. Exato. Que... Pra ele, os melhores jogadores do mundo são os brasileiros, ele falou ontem na entrevista. Sim. Então, exato, entendeu? Então, acho que essa é a questão. E a gente tem que aproveitar essa leva de Tirando os do técnicos Corinthians, europeus. São os melhores. Técnicos europeus que vêm pra cá, que eles acabam vendendo essa imagem também. Então tem o Abel Ferreira falando muito que o nosso calendário é cagado. O próprio Flamengo, Vitor Pereira. O próprio Flamengo vendeu vários jogos para Portugal. Depois que contratou o Jorge Jorge Jesus. Jesus foi E depois que o campeão. Jorge Jesus saiu do Flamengo, o Flamengo continuou vendendo jogos específicos mas parece que em Portugal passa o canal Campeonato português. Brasileiro. Inclusive, o Benja falou ontem no programa da SBT que ligou pro Jorge Jesus no domingo à tarde e o Jorge Jesus estava assistindo Fluminense e Palmeiras em Portugal. Seria Para vocês terem uma coisa- ideia, o próprio Botafogo ano passado, ainda com a mentalidade não da SAF, ele recusou que um dos jogos fosse vendido para São Paulo. Seria E aí tu vê interessante a gente como- pesquisar como os times depois não são- qual é a fatia de receita de cada clube dessa venda para o exterior, né? Pra gente Sim. saber quem que tá mais na frente nisso aí. E, Marco, é muito mal vendido dentro do Brasil. Por exemplo, na Inglaterra é assim, mais ou menos. Se tem Liverpool e Manchester no domingo, os outros times jogam no sábado. E o jogo, assim, aquele A jogo sensação, maior, o a evento do sensação dia. é um horário só pra ele, só ele vai jogar ou às 11 da manhã, aqui no Brasil, no caso, né? Só aquele grande clássico. Por exemplo, daqui 2 domingos vai ter São Paulo e Corinthians. Com essa liga, a ideia é vender. Esse é o jogo da rodada, irmão. Então você não vai colocar, vai ter São Paulo e Corinthians, você não vai colocar Flamengo e Botafogo. Não, você já tem o jogo. Então eu vou colocar aquele jogo específico pra venda, aquela rodada. Então, aqui, mas aí eu levanto uma questão aqui. Aqui no Brasil, existem muito mais clássicos do que nos outros países, né? Verdade. Aqui, vamos supor, numa rodada pode jogar... E isso acontece muito, eu não sei se é de propósito. Acho que é. Joga Palmeiras e Corinthians, aí no Rio Uma Flamengo e mesma rodada. Fluminense, São aí vários em Minas Cruzeiro e Atlético, e no Rio Grande do Sul Grêmio e Inter. Aí eu acho que tem... Tudo no mesmo horário. Então Não. isso vai ser um problema aqui. E não é só o clássico regional, né? Por exemplo, um Corinthians e Flamengo é um jogo considerado jogo da Mas aí da- não tem da- o feeling do organizador? Por exemplo, o cara tem que ter um feeling que, da 30ª rodada vai jogar... que na minha opinião são os times que vão chegar disputando o título, São Paulo e Flamengo, né? Vamos supor que da 30ª rodada. Em que ano? Você tá falando isso agora? Ou que foi ano? aquele 2022. campeonato que vocês entregaram com o Diniz? De 2022, não fala Ah, disso tá. não, fala do Diniz não. Ah, por tá, favor, desculpa. Vamos manter um alto nível aqui. Tá, vai. Mas vamos supor, vai do feeling do organizador. Vou ter um jogo na 30ª rodada, que vamos supor, Palmeiras e Corinthians, o primeiro contra o segundo colocado, esse vai ser o jogo. Ah, mas vai ter Fluminense e Flamengo. Tá, mas um é oitavo, o outro é 11º. Tem que ter o feeling. Então o organizador tem que ter o feeling. Esse é o jogo. Esse é o jogo, entendeu? Eu sei que tem questão de Mesmo tabela. assim é complicado, cara. Mesmo assim é complicado. Imagina se tem um Palmeiras e Corinthians, que é o maior clássico do Brasil, né? E pro público, especificamente, da Praça de Aí São vamos Paulo, supor, aí o Corinthians está em primeiro e o Palmeiras está em sétimo. Mas vamos lá, você é muito complexo o É assunto. complexo, vocês não cara. me respondem. A nossa Agora, cultura... na Premier League, por exemplo, tem 4 times ali que pode ser clássico, entendeu? Mas, tipo assim, Liverpool e Everton é considerado um clássico regional, entendeu? West Ham e Arsenal, Tottenham e Arsenal. Mas não é um clássico para vender pro mundo, né? Não. Então, é isso que eu tô falando. Eu só vou parar pra assistir Liverpool e Mas você não acha que Manchester. na Inglaterra... City, eu entendo, mas assim, na Inglaterra, vamos supor, em Portugal, se você tiver hoje Flamengo e Palmeiras, é uma chamada sensacional. Sim, hoje sim. Né? Não, Mas Hoje isso sim, quer dizer... hoje sim por causa Mas às vezes da... Palmeiras e São Paulo, o português vai falar, um é oitavo, o outro é terceiro, então... O Palmeiras e Flamengo tá muito em evidência porque tiveram e tem técnicos portugueses, mas... É que o público doméstico aqui, ele é tão fiel e ele é tão consumidor que, por exemplo, se tiver o Palmeiras e o São Paulo,
e tiver o Corinthians e o Flamengo, pra fora vende o Corinthians e o Flamengo, talvez. E pro público doméstico, São Paulo e Palmeiras. Porque o público doméstico ele é muito fiel Ah, a E a isso. gente não mas pode vem cá. esquecer dos times do Nordeste, você não que me lotam estádios. Sim, muito. Vocês não me responderam o seguinte, essa liga, eles estão discutindo melhorando os estádios, Mas melhorando os você tem que melhorar gramados, estádio. Gramado, sim, tem que profissionalização da padronizar. Eu acho que não arbitragem. estão discutindo ainda. Não, mas eu acho que não. Eu acho que o foco Então, essa, na essa discussão divisão. não tá muito rasa? Tá Mas superficial acha- também, uma acho. coisa Tá que muito uma coisa raso, que não me é- incomoda. Não parece política, assim? A minha impressão Mas é um pontapé é que inicial. parece política. Mas é assim, talvez por isso que nunca saia do mesmo, você vai ganhar mais do então, que eu vou ganhar menos exatamente, que assim. você, e fica nisso. Mas Qual- no o que Brasil eu tem queria- esse problema. O dirigente, por isso que eu acho legal SAF. Exato, mas Por a gente... exemplo, o Bragantino assinar é um ponto positivo. Sim, com certeza. Você pega, o Bragantino não tá de brincadeira. A Red Bull Esse é ponto uma eu ia empresa. Então, assim, se a Red Bull assinou, é porque coisa boa tem. Não Então, só a mas Red Bull, como o Botafogo A e 777, Vasco. né? É. Imagina, Né? Então, deixa- assim, os que estão... SAF As SAF Gostaram disso. gostaram disso, né? Eu acho que o Cruzeiro também assinou. se não tô Cruzeiro enganado. Cruzeiro assinou. assinou. O Cruzeiro assinou. Tem os maiores times, né, em termos Então, de mas deixa eu torcida fazer um do paralelo Brasil. como uma construção de uma casa, por exemplo. Eles não chegaram num consenso de quantos quartos vão construir, qual o tamanho da sala, que é o O pontapé alicerce, inicial. né? A base. Alguém falou aí, o pontapé inicial. Depois que eles vão se preocupar com a cor da parede, com o que é a profissionalização, que deveria, Na que verdade, deveria na ser... minha cabeça, na minha cabeça deveria ser ao contrário. Ao contrário, Porque, assim, eu sigo a linha do Rocha. como o bolo vai aumentar, discutir algo que já está, hoje já é 40, 30, 30. Já é modelo Premier League, só que não é 50, 25, 25. É 40, 30, 30. Não é muito superficial eles só focarem nisso. Parece sem que melhorar é o produto, né? Exato. Em vez de melhorar... Pô, se a gente pode melhorar o produto para depois dividir um maior bolo, E como é que por melhora que o eles se produto? inverteram? Profissionalizando a Profissionalização do arbitragem. juiz, melhoria de gramado. Calendário. Cara, O árbitro não é profissional no Brasil? Me incomoda um pouco. O árbitro ganha bem no Brasil, cara. Mas, Não, mas ele não vive só disso. mas ele ganha Mas pro se ele jogo. quiser ele viver, ele vive. Nem O todos. ganha, então, É factual, eu os acho que os ele... da Série A, cara, assim, Ganha bem. os 10 que apitam as rodadas da Série A, mano, é pelo menos ali, se eu não me engano, o árbitro FIFA é R$4.000, cara. Por jogo. Não, Gabriel, mas aí, olha só, mas aí ele toma um gancho e vai pitar ou Série B ou fica algumas rodadas sem apitar. Ele não vive só disso. Ele não tem como viver só disso. Não, eu acho que Porque a é bem profissionalização volátil, tem que né? tem que ter, isso é um fato. Eles ganham, Até pra né? gente poder cobrar ele E a mais. profissionalização Exato. não é só questão salarial. É Não. questão de preparação. questão de Treinar preparação, todo dia. de- Eles não treinam todo dia. O jogador treina todo dia. O juiz não treina O todo árbitro tiver, tipo, em jogos de sub-17, sub-20 e daquelas... Que vão ter situações ali que o cara nunca apitou antes e apareceu ali no jogo que ele tem que estar preparado, né? É, a acabou Copa uma do Mundo. rodada, sei lá, eles se reúnem no outro dia, vão estudar os casos, o que Na aconteceu. Copa do Mundo eles treinam. Tem Na Copa do Mundo eles treinam todos os dias durante Sim, os né? jogos. Quando tem uma jogo, concentração vai antes pro do jogo Quando também, não tem, para se Vocês viram um lance concentrar. interessante, já pegando esse gancho que aconteceu no jogo do Flamengo, domingo, contra o Botafogo, da Da linha. discussão do frame que eles falaram? Que eles pegaram, você viu isso aí? Que eles Sim. pegaram na hora do passe da Everton Ribeiro, né? Foi. Eu acho que o VAR, ele errou na hora do frame. É. Porque ele pegou um a mais do que deveria ter pego. E o Gabriel Barbosa tava correndo. Então, se ele ele pega pegasse um o frame frame, atrás, é muito ele não rápido, estava né? Por isso impedido. que na Premier League eles Então já tinha aumentaram, árbitro, né? eu tava assistindo os programas de televisão, tinha árbitro que falou que errou, tinha árbitro que falou que não errou. Então, E depende do... Mano, assim, mas ali eu acho então que isso é um depende caso muito para discussão, entendeu? Para os caras sentarem e Ali falar, o depende que a gente muito pode da vontade falar? do cara, velho. A verdade é essa, porque se ele quisesse colocar o frame da frente e dar impedimento, ele dava. Se ele quisesse colocar o de trás e validar a jogada, ele também dava. Por isso que assim, eu acho que aí não é... Além do impedimento, né? Aí não é a questão da Libra, né? Aí é a questão do futebol em si, mas não pra A gente pode não pra colocar lá. uma pauta no nosso próximo pra falar do Boa. VAR.